Tamo juntos, vamos agora iniciar o nosso encontro sobre resenha em minutos. Esse é um encontro que geralmente tem poucas pessoas, né? A gente tem agora, deixa eu ver aqui, 93 pessoas aqui ao vivo. Se eu falasse artigo científico em minutos, ia ter mais de 300 aqui. Por quê? Porque resenha é artigo científico. Só que a maior parte das pessoas não faz nem ideia disso. E aí o que acontece? Não publica resenha. Deixa eu te falar uma coisa da minha jornada. Eu, quando fiz doutorado, tinha uma disciplina muito difícil no doutorado. Muito difícil. Chamada Estudos Exemplares e Ciências Sociais. Basicamente, era um livro por semana e você só entrava na aula se você entregasse uma resenha desse livro. Simples assim. Tá aqui, ó. Que é uma resenha. Se você não entregar a resenha, você não entra na aula. E se você não entra na aula, você toma falta. Se você toma falta lá, 25% de falta, você é reprovado. Então, eu fiz resenha pra caramba. Foram 15 resenhas. E publiquei praticamente todas como artigo científico. Anos depois, quando eu fui fazer meu concurso, todas aquelas resenhas que eu publiquei valeram. Por quê? Porque a resenha é artigo científico. Publica em revista igualzinho. E muitos não têm essa noção. Aí o que acontece? Perdem a oportunidade. É o que eu digo. Se eu tivesse ministrando essa aula chamando de artigo científico com IA, tem um monte de gente. Então você que está aqui ao vivo, você está com uma vantagem competitiva em relação a quem não está. Simples assim. E você, obviamente, vai poder escrever resenhas em minutos. Resenhas, pessoal, geralmente são espaços subdisputados em revistas. Você tem lá as revistas, elas são criadas e a seção de resenha tem menos competição. Inclusive, a alegria de editor de revista, eu sou editor de 5 revistas aqui nos Estados Unidos, a alegria de editor de revista é quando chega a resenha. Porque geralmente ele tem que caçar resenha. E eu vou te mostrar que isso é para qualquer área do conhecimento. Por exemplo, você provavelmente conhece a Nature ou já ouviu falar da Nature. A Nature, ela é o periódico que geralmente é o mais citado e o mais importante do mundo, tá? Tô te mostrando aqui, por exemplo, no ranking do Google, a Nature está aqui, ó, índice H5490, é primeiro lugar no mundo, ok? Ou seja, a gente está falando de uma revista importante. A gente está falando de uma revista que é first place, né? E aí, olha o que acontece. A Nature já publicou nos seus números 21.310 resenhas. É muito mais fácil eu publicar na Nature no espaço de resenhas do que eu publicar na Nature no espaço de artigos originais, contribuições originais. Agora, muitos de vocês, pelo fato de receberem informações erradas de quem não entende de escrita acadêmica, que está cheio aqui na internet e está cheio em mestrados e doutorados, nunca fizeram uma resenha. Ou se fizeram, nunca publicaram. Porque falaram para você por aí que resenha não é artigo. O que é, assim, é mais ou menos o mesmo que falar menos. Uma pessoa que diz para você que resenha não é artigo é mais ou menos igual ela falar menos, entendeu? Menos pessoas, menos energia. É mais ou menos isso. O nível de desconhecimento que uma pessoa tem quando ela fala para outra que a resenha não é artigo. Tá claro? Agora, você vai fazer de qualquer jeito? Claro que não. Por isso que você está aqui na nossa aula. Resenha, pessoal. Qual é a ideia da resenha? Qual é a pegada da resenha? Qual é o objetivo da resenha? É ser uma demonstração crítica. E ela pode ser uma demonstração crítica de várias coisas. Pode ser de livro, de peça, de quadro, de filme, de seriado. E o propósito aqui é apresentar ao leitor essa obra. É essa a ideia da resenha. Apresentar ao leitor uma obra, tá? Então, quando a gente fala de resenha, a gente está falando então de você, enquanto autor dessa resenha, apresentar para um terceiro uma determinada obra. E geralmente a gente pensa em livro, porque a maior parte das revistas publica resenha de livro. Porém,
Há áreas como letras, algumas inclusive da área da psicologia, da área da pedagogia, artes, aí tem praticamente todas, vão aceitar resenha também de peça, de quadro, de filme, de seriado, tá? Então veja que você pode fazer resenha de várias coisas. E a principal vantagem de resenha, enquanto artigo científico, qual é? São menos variáveis para você se preocupar. Você não precisa se preocupar com muitas variáveis, tipo assim, coleta e análise de dados. Você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar em fazer uma discussão teórica profunda. Por quê? Porque o seu foco é na obra, o seu foco é naquele livro. Então, você se retira, você se livra nas suas costas de várias responsabilidades que outras modalidades de artigo te impõem, como é o artigo de comunicação de pesquisa, que você tem que ter coleta e análise de dados prévia, como é um artigo teórico, que você precisa fazer uma análise teórica prévia. Então, essa é uma grande vantagem da resenha. Por exemplo, eu estava agora mais cedo com um mentorado meu e ele vai fazer concurso público para uma universidade. A gente fez toda a estratégia de publicação dele. Primeira coisa que eu falei na hora que a gente começou a falar de estratégia de publicação: resenha. Por quê? Porque é rápido de escrever e rápido de publicar e é publicável em revistas tops. Se você está com um cronograma apertado, se você precisa publicar o mais rápido possível, porque você vai ter um concurso, vai ter uma internacionalização, alguma coisa assim, é obrigatório você colocar a resenha dentro do seu planejamento de publicação. É isso que a gente faz nas nossas mentorias. Agora, qual é a principal desvantagem da resenha? E escuta direito o que eu vou te falar. Menor aceitabilidade em revistas. Felipe, menor aceitabilidade em revistas, então não vou focar em resenha. Cuidado com isso, eu sou seu mentor nesse encontro. E eu espero que você entre no Acadêmico 24 horas aqui nesse encontro, que é a nossa IA geradora de resenha. E eu vou te falar uma coisa: não é porque ela é menos aceita em revista que ela não é aceita em revista. Existe uma diferença abissal entre menor aceitabilidade e não aceitabilidade. Você concorda comigo? Então, hoje, vamos supor, na sua área do conhecimento, vamos supor que das 3, 4 mil revistas que hoje fazem parte da sua área do conhecimento, 600 publicam resenha. Mais ou menos isso. Gente, você vai publicar 600 resenhas? Fala para mim. Você vai publicar 600 resenhas? Não, né? Então, se você não vai publicar 600 resenhas, por que você está preocupado com a menor aceitabilidade em revistas? Porque eu chutaria que você tem mais ou menos 600 revistas à sua disposição para publicar resenha. Entendeu? Eu estou te falando como um técnico de produção acadêmica e não como alguém que é um achista, que hoje está cheio de mestrado e doutorado que tem um monte de gente fazendo achismo sobre resenha. Inclusive, algumas dessas pessoas ficam aqui na internet também cheio de achismo, tá? Não é porque é menos aceitável que você não vai ter lugar para publicar. Você, com certeza absoluta, eu boto minha mão no fogo, vai ter lugar para publicar a sua resenha. Geralmente as resenhas têm essa estrutura. E muitas pessoas ignoram isso e fazem estruturas diferentes. Às vezes não são a melhor estrutura, às vezes elas usam estruturas erradas, como estrutura de comunicação de pesquisa, introdução, materiais, métodos, resultado, discussão e conclusão. Por vários motivos, as pessoas usam a estrutura equivocada para resenha. É como se fosse uma festa de casamento. Você tem que ir com uma roupa apropriada para a festa de casamento. Eu não posso ir vestido de bermuda, igual se eu fosse para um churrasco. Então, a resenha, enquanto uma modalidade de artigo científico, ela exige uma estrutura diferente. Então, geralmente, a introdução, e a introdução você fala sobre o texto resenhado e sobre o autor. Resenha tem que falar do autor também, ok? Você precisa trabalhar dentro da resenha um gatilho de persuasão chamado gatilho da procedência. Eu não falo só da obra, eu falo de onde ela procede, do autor da obra. Depois, eu vou fazer um capítulo sobre as partes do texto.
E nesse momento do capítulo, eu vou tentar ser mais descritivo. Eu vou ser muito mais aqui um mestre de cerimônias daquela obra. Tem gente que confunde, já sai criticando, já sai falando mal, já sai dizendo que o autor está errado. Então, tem gente que diz a crítica antes de apresentar a obra. E aí isso é menos persuasivo para o leitor. Então, eu vou falar sobre as partes do texto, bonitinho, né? Depois que eu sou um mestre de cerimônias, depois que eu dei a oportunidade para o meu leitor entender sobre a obra, aí eu vou criticar. Às vezes não é nem criticar, às vezes é falar bem também, às vezes é mostrar o que, que a obra contribui, até onde ela vai, as virtudes, os desafios. Não é só crítica, não, tá? Apesar de muitos chamarem resenha crítica não é você ser um cara chato, que acha defeito em tudo, não. Resenha crítica no sentido de você, inclusive, identificar limites, possibilidades, aplicabilidade daquela obra atualmente, né? Então, aí é que entra esse capítulo sobre argumentos transversais do texto. Você vai mostrar os argumentos transversais do texto, mas você vai fazer uma discussão sobre esses argumentos transversais. E por último, aí você vai concluir. Considerações finais sobre a relevância acadêmica e a contribuição do texto. Então, as considerações finais, você vai mostrar para o seu leitor o lado bom daquela obra, né? O que, que ela contribui e, obviamente, as insuficiências que ela possui. Tá claro até aí a lógica, pessoal? Tá claro até aí? Porque agora a gente vai fazer resenha, mas eu preciso que você entenda a lógica. É claro que pode colocar todas as suas perguntas aqui, tá? Para eu poder te ajudar pessoalmente na questão. Até aí foi, né, galera? Até aí estamos remando junto, correto? Então vamos lá. Dito isso, resenha é artigo científico, é espaço subdisputado. Se você hoje não publica resenha, não escreve resenha, você está usando só o jeito mais complicado, consome mais energia para publicar. E que resenha geralmente tem essa estrutura persuasiva, a boa notícia é que você pode usar a inteligência artificial. Qualquer inteligência artificial? Com certeza não. De qualquer jeito? Também não. Então, você hoje pode utilizar inteligência artificial para fazer resenha. Você tem duas escolhas hoje. Você pode usar uma inteligência artificial genérica, tipo ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, essas coisas. E elas geralmente não vão te ajudar em resenha, tá? Elas não têm como te ajudar em resenha, porque elas alucinam, porque elas têm fontes que geralmente são Wikipedia, porque elas são repletas de travessão, escrita robótica, elas têm dificuldade de analisar arquivos grandes, porque geralmente a pessoa vai fazer resenha de um livro que tem 150 páginas, tem 200 páginas, 300 páginas. Por vários motivos, você não pode usar uma IA genérica. Você pode tentar, eu não recomendo. Eu te sugiro usar o Acadêmico 24 horas. Eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai gerar a nossa resenha aqui ao vivo, tá? Olha só, o que é o Acadêmico 24 horas? Alguém que já é usuário do Acadêmico 24 horas? Quem é aqui do Acadêmico 24 horas? Fala aí. Quem é aqui do Acadêmico 24 horas? Vou deixar já o link aqui para vocês assinarem o Acadêmico 24 horas aqui ao vivo, tá? Que é claro que quem assina ao vivo, né? Tem os presentes, né? Tá? E aí a gente vai ver então essa questão de como elaborar a resenha. Olha aí, a Marcelina tá aqui, ó. Ela é do Acadêmico 24 Horas desde 2024, assinante fundadora do Acadêmico 24 Horas. Muito massa. Ele é composto de mais de 50 robôs, tá? Não vou explicar todos os robôs, não, porque são inúmeros. Robôs de rotina, robôs de estudo, robôs de escrita, de ética em pesquisa, inclusive para o comitê de ética, produção, um monte de robô de produção, comunicação, concursos e seleções, inclusive ele é treinado de acordo com as novas regras da CAP de escrita e publicação. Empreendedorismo, você recupera o seu investimento no Acadêmico 24 Horas múltiplas vezes. Visual Science, você gera imagens dentro do Acadêmico 24 Horas. E tem mais de 50 treinamentos de uso. Então, você acorda de manhã e fala, quero ganhar dinheiro com a Academia 24 Horas. Tem as aulas,
de empreendedorismo. Quero escrever minha tese, tem as aulas de tese e por aí vai. Bom, eu vou usar o robô aqui de escrita. Dentro de escrita temos o gerador de resenhas. Olha só o que o gerador de resenhas faz. Saudações, sou o gerador de resenha, um assistente dedicado a criar as análises textuais de alta qualidade. Para interagir comigo é muito simples. Gente, olha só isso. Anexe a obra original, solicite leia o arquivo, reforce que deseja uma resenha XYZ, né? Ele vai me fazer umas perguntas e especifique qual tipo de resenha você quer que eu faça. Uma resenha descritiva, que é você ser um mestre de cerimônias do início ao fim, e uma resenha crítica, que você vai fazer uma análise crítica daquela obra, tá? Por que a gente colocou as duas opções? Porque tem professores que passam para os seus alunos resenhas descritivas. Porém, se você quer publicar, eu te recomendo seguir com resenha crítica, tá bom? Vamos lá. Eu peguei aqui um exemplo de texto, ó, vou te mostrar aqui esse texto. Esse é um texto de 184 páginas. Ele é um livro, Advogado 10K, o método definitivo para faturar 10 mil mensais com estratégia online. Tá? Olha aqui, ele tem 184 páginas. Olha o tamanho desse texto, hein? Olha o tamanho desse texto. Felipe, que legal esse livro. Onde você gerou esse livro? Eu gerei esse livro, já te coloquei aqui para assinar o Academia 24 horas, né? Mas eu vou te colocar aqui para você conhecer também uma outra IA. Eu gerei esse livro nessa IA, que é o Express Book. Você gera um livro de 100 páginas, 150 páginas, de até 200 páginas em menos de uma hora. Então, esse livro que eu te mostrei foi gerado no Express Book. Já deixei até o link do Express Book aqui para você gerar o seu livro também em menos de uma hora. Um livro espetacular para você utilizar. Então, eu peguei esse livro que eu gerei no Express Book. Você pode gerar agora esse livro e antes de acabar a aula, o seu livro já está na mão. Tá? Antes de acabar a aula, o seu livro já está na mão. E aí, eu vou colocar o livro aqui no gerador de resenhas. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o nosso livro. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar o livro e vou colocar leia o arquivo. Leia o arquivo. É claro que eu tenho que esperar o arquivo carregar, né? Aí o arquivo já carregou. Acabou. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai ler o arquivo. Ele vai entender o arquivo, ele já vai mapear, ele vai fazer o que em engenharia de prompt se chama de scrape. Ele vai pegar essas 184 páginas e ó, fazer uma análise minuciosa. Olha aqui, ele lê o arquivo. Aí ele me pergunta algumas coisas. Primeiro, para eu confirmar o título e o autor. Ó. Título, Felipe Ascencio, o autor está aqui. É exatamente isso daqui. Tá? Então vamos lá. Aí eu vou pedir para ele. Calma aí. Eu coloquei o arquivo errado, mas tudo bem, faz parte. Eu subi o arquivo errado. Vamos lá. Ele tá nomeado errado. Então, ó, o arquivo. Deixa eu fazer de novo aqui. Eu subi o arquivo diferente. Obrigado, Felipe. Não tem problema não, a gente sobe de novo. Leia o arquivo. Pronto. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai ler o arquivo, tá? Espero ter colocado o arquivo certo agora. Ele vai ler o arquivo usando a técnica de scrape. Então, ele vai mapear tudo que está dentro do arquivo, ele vai analisar o arquivo, ele vai desenvolver o arquivo, tudo bonitinho, né? E aí a gente vai partir para cima. Quando ele analisa o arquivo, o que, que vai acontecer? Ele vai me fazer perguntas, que são perguntas sobre aquele determinado arquivo, né? Perguntas diversas sobre aquele determinado arquivo, tá? E aí eu vou responder essas perguntas. Vamos lá. Eu vou aqui então compartilhar e eu vou responder as perguntas que ele me fez. Ele leu aqui o arquivo e vamos nessa.
Qual o título completo do texto? Tá, vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar bonitinho. Deixa eu pegar. Paranana. Pronto, já peguei. Quem sabe faz ao vivo, galera. Título, aqui. Advogado 10K, o método definitivo para faturar 10K mensais com estratégia online. Nome do autor, autor Felipe Assense. E aí, olha aqui, ó. Presta atenção, gente. Tipo de resenha, descritiva ou Ah lá, esse trecho corresponde ao final do livro, um capítulo específico. Não, vou colocar aqui que é o capítulo inteiro. O trecho corresponde ao livro inteiro, porque tem gente que manda um capítulo, né? Vamos lá, mais perguntas. A resenha vai ser descritiva ou analítica? Tipo de resenha, analítica. Escopo. Você quer algo longo, denso em nível acadêmico? Longo, denso em nível acadêmico. Vamos lá. Obra inteira. Analítica da obra inteira. Ok? Há orientações acadêmicas específicas? Não, sem orientação acadêmica. Focos desejados? Pode deixar como está. E há mais algum detalhe? Pode deixar como está. Respondi aqui o que eu quero que ele considere. Eu preciso responder tudo? Não necessariamente. Eu respondo o que eu quero que ele considere. Ok? Então, eu coloquei o título, o autor. Eu quero que a resenha seja sobre o livro inteiro e não sobre parte. E eu quero que ele faça uma análise, né? Ela vai ser uma resenha crítica analítica, né? E o escopo longo, denso e de nível acadêmico. Tá vendo? Então eu simplesmente coloco aqui a pegada da resenha que eu quero, e aí o que ele vai fazer é ler o arquivo e, obviamente, iniciar a elaboração da resenha. Tá claro até aí, gente? Tá claro até aí? Show! Olha só. Aí ele faz mais algumas perguntas, né? Alguma exigência institucional? Não há exigência institucional, mas é importante que seja com rigor científico. Se quer algo mais jurídico, mais administrativo, pode enfatizar de forma jurídica e acadêmica. Há algum ponto obrigatório? Pode fazer um overview da obra e não de um ponto específico. Desde que eu faça comparações com outras obras, não desejo que faça comparações com outras obras, tá? Pode gerar a resenha. Para ser mais realista, eu vou colocar aqui um relógio, porque eu quero que você me veja ao vivo criando essa resenha. Eu vou compartilhar aqui a tela, você já deve estar vendo o relógio aqui, então eu vou apertar Enter e vou apertar o relógio também, e a gente vai ver quanto tempo vai demorar para essa resenha ser criada. Vamos lá!
Prontinho. Preste atenção. Quantos minutos? 1 minuto e 49 segundos, senhoras e senhores. Ele leu. Deixa eu pegar aqui o tamanho do texto. Deixa eu abrir aqui para você ver ao vivo e auditar ao vivo o tamanho desse texto. Olha só, um texto, escrita lucrativa, transforma sua paixão em autoridade e renda. Esse texto tem 116 páginas. 116 páginas, olha aqui. Então, ele em 1 minuto e 49 segundos analisou 116 páginas. Mas eu quero agora analisar a resenha, que eu já te expliquei a parte teórica da resenha. Agora vamos entender o texto da resenha, tá? Lembrando que a gente pediu aqui uma resenha crítica, né? E que, portanto, ele vai cumprir esse papel de resenha crítica e não de uma resenha descritiva. Olha só, gente. Vamos voltar aqui para o nosso arquivo. Cadê? Nosso arquivo, prontinho. Eu copiei o arquivo e colei aqui no Word. Ó. Deixa eu fazer de novo aqui para você acompanhar ao vivo. Ó. Copiei o arquivo e colei aqui no Word. Ele está no tamanho exato de resenha. O tamanho de resenha geralmente é de 2.500 palavras a 3.500 palavras. Se você observar aqui, ó, ele está com 2.835 palavras. Para você que está mais acostumado com página, ele sem formatação está com 6 páginas, que é o tamanho certo de resenha, tá? Assim, o tamanho médio. Mas vamos colocar aqui na formatação padrão, ó, Arial 12, espaçamento 1,5. Quando a gente olha aqui, essa formatação padrão, ele vai para 9 páginas, gente. 9 páginas, tá? Então, algo extremamente valoroso. Olha aqui, ó, 9 páginas. O tamanho certo de resenha. Para você publicar, inclusive, na Nature. Até na Nature. Deixa eu voltar aqui e mostrar para você. Cadê? Então tá a tela aberta. Na Nature, gente. A Nature, principal periódico do mundo, já publicou 21.310 resenhas. Olha aqui, ó, principal periódico do mundo. Então hoje, se não publicar resenha, é um desperdício. Eu fiz essa resenha em 1 minuto e 49 segundos. Aí o que que você faz? Você tem um concurso. O que que é o ideal? É você trabalhar com resenha, porque é mais rápido, é um espaço subdisputado. Aí alguém poderia dizer, mas Felipe, eu vou pegar essa resenha, né? Vou mostrar aqui. Eu vou pegar essa resenha e vou mandar para uma revista sem ler? Claro que não, né, meu amigo? Vamos lá. Introdução à inteligência artificial. Inteligência artificial é ponto de partida e não ponto de chegada. Ela gera o melhor resultado possível no menor tempo possível. Mas você tem que ler. Então, olha só, esse livro aqui que foi gerado no Express Book, eu resenhei ele dentro do Acadêmico 24 horas. Veja uma coisa aqui, ó. Vamos pegar esses parágrafos aqui, ó. Calma aí. Pegar esses daqui, ó, por exemplo. Você está vendo aí, né? Vê se ele tá cheio de travessão. Que as IAs genéricas é travessão a rodo, gente. É travessão à vontade. Vê se ele tá cheio de travessão. Não tá, né? Tá vendo? É uma linguagem humanizada e de uma maneira rigorosa cientificamente. Olha só, a espinha dorsal do livro organiza-se em torno de 3 eixos interdependentes que perpassam os capítulos, mesmo quando são não nomeados de forma explícita. O trabalho de autoconhecimento, construção da voz autoral singular, a compreensão da escrita como ferramenta de persuasão, marketing de conteúdo, posicionamento de autoridade e o desenho de um negócio literário sustentado por múltiplas fontes de monetização que ultrapassa a venda pontual de livros. Será que é isso que está sendo falado no livro ou ele alucinou igual o chat GPT? Vamos ver aqui, ó. Tá aqui o livro resenhado.
Será que ele falou isso, gente? Será que o autor falou isso? Voz autoral tá aqui, ó, né? Livro como marca tá aqui. Estratégia de monetização e negócio tá aqui, ó. Ganhar com vendas tá aqui. Então, assim, será que ele alucinou igual faz o Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, etc? Tá vendo? Escrita autoral, humanizada, nada robótico. O autor se dedica especial atenção ao tratamento de objeções, à construção de chamadas de ação claras e urgentes e adaptação de mensagens de diferentes plataformas e assim vai. É essa a lógica por trás da construção de resenhas. Revisando, resenha é artigo científico, resenha pode ser publicada em periódicos tops, resenha vai valer no seu currículo, porque é igualzinho, vale igualzinho um artigo de comunicação de pesquisa, um artigo teórico, um ensaio, uma revisão de literatura. Vale igualzinho, vai ter ISSN igualzinho, vai ser publicado numa revista top igualzinho. Então, hoje, minha sugestão para você que está aqui, colocar na sua agenda para você trabalhar resenha como uma estratégia de publicação para 2026. Até porque, até porque o que vai acontecer é que quanto mais você publicar em 2026, mais tempo você tem para atender os critérios da CAPES. Porque os critérios da CAPES agora não são baseados, eu não sei se você sabe disso, não são baseados mais em número de linhas no seu currículo, mas em inovação, impacto e visibilidade daquilo que você produz, né? Isso daqui, inclusive, dentro do Acadêmico 24 Horas, tem um robô chamado Guru Capes, que vai te treinar 100% com todas as regras de avaliação da CAPES e vai fazer toda a sua estratégia de publicação considerando essa avaliação. Felipe, como então você fez? Gerei o livro no Expressbook e gerei a resenha no Acadêmico 24 Horas. Tá fazendo sentido aí, galera? O que eu vou fazer depois disso? Eu vou ler a minha resenha, melhorar a minha resenha e submeter a minha resenha o mais rápido possível. Ok? Show de bola, galera! Show de bola! Deixa eu te fazer um convite aqui, antes da gente se despedir, né? Fazer um convite aqui para você, bem rápido, mas bem importante. Eu quero te chamar para você dar esse passo no Acadêmico 24 Horas. O Acadêmico 24 Horas é uma IA que existe desde 2024, é uma IA excepcional, que é a IA do dia a dia do acadêmico, vai te ajudar em todas as suas demandas acadêmicas. Para você ter ideia, você entra agora no Acadêmico 24 Horas, tem mais de 50 robôs. Quando a Marcelina, que está aqui conosco, entrou no Acadêmico 24 Horas, ela tinha 12 robôs, lá em 2024. Hoje são 50, imagina daqui a um ano. Você tem vídeos tutoriais, sabe? É coisa para você aprender a usar. Tem treinamento acelerador. E não são dois, três treinamentos, não. Tem mais de 50 treinamentos para tudo que você quiser na sua vida acadêmica. Tem e-books para você pegar e aplicar. Tem encontro de suporte. Vai lá pedir para o chat GPT, pedir para alguém te encontrar. Não encontra não, gente. Vai lá, manda um e-mail lá para o Gemini para marcar um encontro, tira dúvida. Não marca. Aqui você tem encontro de suporte direto. Direto. Comigo e com a minha equipe de engenheiros de prompt, inclusive com gravação. Tá? Pagamento em real no Brasil, todas as atualizações, o acesso individual VIP, né? Você recebe aqui a melhor condição agora. Suporta múltiplos idiomas. Então, quero te convidar a dar esse passo agora. E você entra, já gera umas 5 resenhas e manda para publicação ainda nesse mês. Todos esses robôs, a partir de agora, são seus funcionários. Quer escrever tese? Tá aqui. Quer escrever projeto de pesquisa? Tá aqui. Robôs 100% treinados. Como é o robô gerador de resenha que você acabou de ver? Não é alucinaçãozinha de chat GPT. Para concurso, seleções, empreendedorismo. Gente, você recupera seu investimento múltiplas vezes. Fora os treinamentos, e-books. Então, de fato, é algo extremamente valoroso para você pegar e aplicar. Então, quero te convidar.
a apontar a câmera para o QR Code agora, ou entrar em carreiraacademia.com/A24H-resenha. Mas, para facilitar, eu vou colocar aqui o link do Acadêmico 24 horas para você dar esse passo agora aqui no chat. Já está aqui o Acadêmico 24 horas. Beleza? Então, dê esse passo agora. E se você entrar durante a transmissão, daremos presentes adicionais. Por quê? Porque a gente gosta de mimar quem sabe o que quer. Então, daremos presentes adicionais. Primeiro presente, nós teremos um treinamento avançado nesse sábado, chamado Blindagem Antiplágio com IA. Esse é um treinamento novo que nós vamos simplesmente compartilhar contigo um protocolo de proteção para qualquer pessoa que utilize inteligência artificial para se blindar dos falsos positivos presentes nos softwares antiplágio de IA. Esse é um treinamento inédito, avançado, e você que entrar ao vivo vai receber. Se você não entrar ao vivo, você não vai receber, até porque a gente não vai ter nenhuma outra aula do Acadêmico 24 horas, então, ou é agora, ou é agora. Né? Eu coloquei já o link aqui para você dar espaço agora ao vivo e ganhar esse treinamento que vai zelar pelo seu nome, vai zelar pela sua segurança, vai zelar pelo você deitar no travesseiro e ficar tranquilo em relação ao uso de inteligência artificial. E também você vai receber ingresso para o Camp Carreira Acadêmica, o nosso evento anual de carreira acadêmica. Vai acontecer em dezembro. Eu e diversos palestrantes vamos compartilhar tudo de mais atualizado sobre vida acadêmica, escrita acadêmica e por aí vai. Inclusive, né, são 2 dias inteiros, 100% online. O camp é algo surreal e você vai receber ingresso para o camp. Só esse ingresso aqui custa R$ 147 e vai estar na tua mão esse ingresso. Vale muito, tá? Então, se você entrar ao vivo, o workshop está 67 hoje, né? E o camp 147. Você ganha mais de R$ 200 em bônus para ingressar no Acadêmico 24 horas. Agora, ao vivo. Então aponta a câmera aí para o QR Code, ou entra aqui no link que está no chat e dê esse passo agora no Acadêmico 24 horas. Vou responder aqui as dúvidas finais de vocês para a gente poder se despedir. Beleza? Repete então a rota para mim. Vamos lá, a rota é a seguinte. Deixa eu pegar aqui. A rota que eu gerei aqui, né, nessa aula, tá? A rota que eu gerei na aula. Primeiro, gerei livro no Expressbook. No Expressbook. Gerei em menos de 1 hora, mais de 180 páginas. Depois, usei o gerador de resenhas do Acadêmico 24 horas. Como que eu usei? Subi o livro do Expressbook e respondi as perguntas. Terceiro, recebi a versão inicial para leitura, aperfeiçoamento, que é aquela que eu te mostrei no Word, já no tamanho aceito de resenha pelas revistas, né? Pela maioria das revistas é de 2.500 a 3.500 palavras, tá? E depois o que você vai fazer é só fazer a submissão na sua revista de preferência. E você pode, inclusive, usar o Guru Capes do Acadêmico 24 horas para ele te ajudar nesse processo decisório. Então, foi essa a rota que eu fiz, tá bom? Tô dentro! Seja bem-vindo. Tá dentro em qual? Acadêmico 24 horas ou Expressbook? Deixa eu colocar aqui o link do Expressbook também para você, para caso você queira gerar o seu livro dentro do Expressbook. Deixei o link aqui para você também ao vivo. Fechou? Show de bola! Galera, muito bom estar aqui com vocês e receber vocês aqui no Acadêmico 24 horas. Esse é um momento muito especial do ano para acelerar a publicação e, obviamente, você está na melhor decisão possível, que é estar aqui conosco. Tamo juntos, pessoal. Sejam super, mega, ultra bem-vindos. Valeu, galera. Tchau, tchau.